Que tal 8 discos do David Bowie? Galera, essa semana eu não consegui gravar vídeos porque eu estava envolvido com outros trabalhos que me tomaram muito tempo. Então eu resolvi experimentar um formato novo aqui, que é o seguinte: em vez de eu fazer 3 ou 4 discos por vídeo, eu vou ouvindo os discos ao longo da semana e quando chegar no final de semana eu gravo um vídeo falando sobre todos eles. Eu ainda não sei se vai ser melhor assim ou se vai ser melhor quebrar, né? Fazer, sei lá, um vídeo no sábado, um vídeo no domingo, cada um com 3, 4 discos, para não ficar um episódio tão grande. Eu vou testar aqui hoje com esse episódio, ele vai ser um episódio maior, eu vou falar de 8 discos, e dependendo de como ficar o resultado, eu faço isso toda semana, ou então eu gravo 2, um no sábado e um no domingo, dividindo melhor os discos que eu ouvi ao longo da semana. Ainda estou ouvindo a discografia do David Bowie. Se você não viu os primeiros vídeos comentados sobre a discografia dele, não se preocupe, no final desse vídeo eu vou colocar os links, você pode clicar lá. Eles não estão em nenhuma ordem específica, então você pode começar por este vídeo e depois assistir os outros, beleza? Bom, eu confesso que eu não lembro exatamente qual a ordem em que eu ouvi todos esses discos, então eu vou colocar eles na ordem cronológica, ou seja, do mais antigo para o mais recente. Eu vou fazer isso também por um outro motivo, que é o seguinte: antes de ouvir a discografia do Bowie, eu tinha lido sobre aquele apelido dele, que chamam ele de o camaleão do rock, porque ele foi um cara que mudou muito ao longo da sua carreira. E eu sabia disso na teoria, mas eu nunca tinha constatado de fato, nunca tinha pegado a discografia dele para ouvir. E agora que eu finalmente fiz isso, eu consegui visualizar, eu consegui entender por que chamam o cara de camaleão do rock. Se você ouvir a discografia do David Bowie, você vai ver que o cara muda completamente de um disco para o outro. Uma coisa é você comparar, por exemplo, com o Elton John, que é outro cara que eu gosto bastante. O Elton John ele mudou muito ao longo da carreira dele. Só que em todos os álbuns dele você reconhece alguns elementos que são fixos, que nunca mudam. Por exemplo, o Elton John é um pianista, então você sabe que em todos os discos dele você vai ter um piano ali como um instrumento principal. Já o David Bowie não, o David Bowie ele muda até os instrumentos. Então em um álbum ele faz só com guitarra, baixo, bateria, no outro ele já coloca alguns metais, alguns instrumentos de sopro, no outro ele faz só com bateria eletrônica e baixo e sintetizadores, no outro ele já faz música eletrônica só com samples e efeitos de estúdio. Uma loucura, mas o cara consegue ser fantástico em quase todos os trabalhos que ele faz. E aqui nós vamos ver alguns deles agora. Número 1. Vou começar pelo que eu acredito que será o álbum de estreia do David Bowie, chamado simplesmente de David Bowie. É um álbum de 1967 que tem uma sonoridade bem mais simples e alegre. Ele tem aquelas musiquinhas meio estilo Beatles, The Kinks, Rolling Stones, aquela coisa mais anos 60. Mas ainda assim ele traz umas coisas muito interessantes. Nesse disco, por exemplo, ele usa muito metais, muito instrumentos de sopro. É um disco agradável de se escutar e minha música preferida dele foi Love You Till Tuesday. Just look through your window. Look who sits outside. Número 2. Na sequência, eu ouvi Space Oddity, de 1969. Esse, sem dúvida, é um dos discos mais importantes da carreira do David Bowie, que deu origem a um dos seus personagens mais famosos, o Major Tom, o astronauta. Esse disco é uma viagem de derreter o cérebro. Ele consegue ser muito lisérgico e psicodélico usando pouco mais do que uma bateria, um violão de aço e um baixo, e uma guitarra para fazer um solo e alguns sintetizadores para pontuar algumas partes. É muito bom, recomendo, gostei muito. Ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Número 3. Depois eu ouvi um álbum do Bowie chamado Pin-Ups, de 1973. Ele é um disco feito inteiramente por covers, que vão desde Yardbirds e The Who até Pink Floyd e Bruce Springsteen. Eu gostei da releitura que ele fez em várias músicas, algumas mais levadas pro hard rock, aquele hard rock anos 60. Em especial eu gostei do cover que ele fez da See Emily Play, do Pink Floyd. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dream still tomorrow. Número 4. Diamond Dogs, de 74, já é um álbum mais variado. Ele mistura um pouco do hard rock com jazz, um soul, um pop e até toques de psicodélico. Um tema recorrente desse álbum é a rebeldia contra o sistema.
que você pode ver em músicas como 1984, Big Brother e Rebel Rebel, que inclusive é a minha preferida desse disco. Número 5. Em Station to Station, de 1976, David Bowie encarna um novo personagem, Finn White Duke, que é um personagem glam com tendências fascistas. Esse personagem marcou uma época em que o David Bowie estava muito afogado no seu vício de cocaína. Pra você ter uma ideia, ele falou que ele não lembra nem de ter gravado esse disco, ele não lembra do processo de gravação. E ele chegou a dizer mais tarde que aqueles foram os dias mais sombrios de sua vida. Apesar disso tudo, o disco é bom. Tem uma música nele chamada Stay, que é a minha preferida, que eu juro pra você, a primeira vez que eu ouvi ela, versão ao vivo, eu achei que era o próprio Jimi Hendrix que estava tocando guitarra. Número 6. Em 1980, David Bowie lançou Scary Monsters and Super Creep, que foi o primeiro álbum lançado depois da famosa trilogia de Berlim, que eu comentei aqui inclusive em outro vídeo, que eu vou deixar linkado no final para vocês assistirem. Esse é um trabalho que eu não consigo definir muito bem. Eu achei ele muito interessante, ele tem umas levadas meio pop eletrônicas dos anos 80, bastante experimentalismo, inclusive uma música cantada em japonês. No geral, eu achei ele um disco muito bom. E a minha música preferida foi Ashes to Ashes, em que ele retoma o personagem Major Tom. Ele cita o Major Tom na música. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting at all time low. Número 7. A seguir eu ouvi um disco que foi um dos meus preferidos até então, chamado Tonight, de 1984. Eu não sei dizer por que esse disco ele não entra geralmente nas listas dos melhores discos do David Bowie. Eu realmente gostei muito dele. Ele não é um disco assim genial, não é nada comparado a, por exemplo, um Space Oddity, mas eu achei muito legal o fato dele ser um disco bem mais leve, bem mais palatável ao grande público, bem mais com uma pegada mais pop. E ao mesmo tempo ele não ser um disco, sabe, naquele formato rádio, aquele formato clichê, aquele formato pop que a gente está acostumado. Você consegue ouvir ele assim, sem prestar muita atenção, você vai achar ele um disco agradável. Se você prestar um pouquinho mais de atenção, você vai ver que esse disco tem uma musicalidade muito rica. Ele tem linhas de baixo excelentes, tem alguns acordes dissonantes que são muito estranhos à música pop, tem uma sonoridade bem anos 80 com sintetizadores e música eletrônica, e é um disco variado, ele tem até reggae, e o David Bowie ele consegue juntar tudo isso num caldeirão e fazer a música soar palatável ao grande público. Então foi um disco que eu gostei bastante e que eu recomendo até para quem não conhece muito da obra do Bowie. Ele é um ótimo disco para se ouvir. Minha música preferida foi God Only Knows. Número 8. Em 2013, David Bowie lançou seu penúltimo álbum de estúdio, chamado The Next Day. Esse é um disco que eu achei muito denso, muito difícil de digerir, mas ao mesmo tempo um disco sensacional. O Regis Tadeu, que eu já comentei aqui em outro vídeo, fez um comentário muito pertinente sobre esse disco. Ele fala que ele encerra o último personagem do David Bowie, que é o próprio David Bowie. Esse disco ele tem um climão assim de despedida, de adeus, que só é superado pelo Black Star, que foi o último trabalho dele lançado 2 dias antes de sua morte. Se eu fosse fazer uma comparação, eu diria que The Next Day é a morte do David Bowie e o Black Star é a sua ascensão ao universo, onde ele não é mais o David Bowie, agora ele é uma verdadeira estrela. É difícil escolher uma música preferida nesse disco, mas eu vou de You Will Set the World on Fire. E é isso aí, pessoal. Os links para todos esses álbuns vão estar aqui na descrição do vídeo.
Eu vou também deixar os links para os vídeos anteriores que eu fiz sobre o David Bowie. Não esqueça de deixar aquele like aí para dar aquela força e vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço! Making sort of crazy sound.